Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, nós temos uma situaçãozinha muito interessante para a gente estar modelando e também imprimindo. Aqui a parte de modelagem não é nem muito complexa, mas o interessante é que nós temos rosca. Vamos trabalhar aí com na média uns 3, 4 comandinhos para fazer essa peça. Vamos lá? Bem, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é tomar algumas medidas. Por exemplo, essa nossa peça aqui, essa alça, nós vamos eliminar. Então, nós vamos trabalhar aqui com um tamanho próximo de 21,5 e a parte cilíndrica ela vai ter próximo de 7,6. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na parte de sólido e eu vou criar aqui uma pecinha que vai ser chamado sólido de revolução. Nós vamos ter aqui 21,5 de comprimento. Nós vamos ter aqui um diâmetro da parte da rosca de 16,7, mais ou menos. Vamos ter que ver que tipo de rosca que é. 16,7 dividido por 2 vai ser a metade. Aqui o bastante interessante, dependendo da situação, é a gente colocar a linha de centro. Quando a gente coloca a linha de centro, ele vem já com o diâmetro que a gente colocou 16,7. Aqui vai ser a parte da rosca, muito bem. Depois eu vou ter um aumento do diâmetro e vou fechar ele aqui. Joia! A parte do diâmetro externo dela aqui, ó, nós estamos fazendo com 22,5 aproximadamente. Então nós vamos ter aqui, daqui a aqui, 22,5. E a parte daqui, nós temos o tamanho de 7,6. Muito bem. Nesse caso aqui, esta linha vai precisar ficar na vertical. Então, nós vamos colocar aqui a opção da vertical. E está resolvido esse nosso item. Vou dar no Finish Sketch. Vou usar a revolução, utilizando o Revolve. Está pronto essa primeira etapa. Vamos dar um OK. Show de bola. Essa nossa peça, se você for observar, ela possui um rasgo aqui, ó, que seria como se fosse uma entrada de chave de boca. E esse rasgo aqui, ele tem 17 milímetros. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui um sketch, vamos trabalhar nessa parte de trás. Eu vou criar aqui, por exemplo, um retângulo. Esse retângulo ele vai tangenciar a parte de cima, tangenciar a parte de baixo. E eu vou colocar uma medida de 17 milímetros aqui. Muito bem. Uma outra coisa importantíssima de fazer é eu vou criar uma linha de construção, pegando no meio da minha peça, e eu vou pegar essa linha e vou coincidir do centro em cima da linha. Muito bem, ele já ajustou a minha peça. Ótimo. Aqui agora eu vou ter que cortar essas duas partes externas aqui. Então eu vou no Finish Sketch, entro no corte, na extrusão, nesse comandinho de extrusão, eu vou mandar aqui cortar e eu vou mandar cortar para que lado? Olha só, ele está indo para o lado errado. Ó. Vamos pegar aqui e mandar para o outro lado. Até onde? Distância, vamos colocar ao. Pronto, ó. Esse aqui já foi resolvido, esse item também. Agora, o que acontece? Essa peça aqui ela possui um furo lá dentro, porém esse furo eu acho desnecessário a gente fazer nessa peça que vai ser impressa. Essa pecinha aqui ele tem esse furo porque ela foi injetada. Nesse nosso caso, nós vamos fazer ela maciça. Muito bem, nesse caso aqui, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Nós estamos vendo aqui, ó, esse plug ele possui uma rosca de 3/8. O que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em Create, vamos entrar em Create, Inherit, vamos clicar na parte externa e vamos colocar aqui uma rosca que seja uma rosca em polegada. No caso aqui, desse componente, ele é um plug para rosca, para canos, né, para tubulações. Eu vou utilizar aqui o BSP Pipe Threads de 3/8 e vou mandar aqui colocar no modelado, para ele criar o modelo da rosca para a gente. Olha só, aqui ele já está criado o modelo da rosca. Aqui agora, um dos itens que é importante a gente ter é o seguinte. Eu vou criar aqui tipo uma recartilha na parte externa dela, porque essa peça ela vai ter essa necessidade. Deu, por exemplo, utilizar a força da mão para poder fazer a pega, né? Ou então utilizar a chave. Então eu vou fazer aqui, ó,
um triângulo. Esse triângulo, eu vou colocar aqui uma dimensão em ângulo aqui de, por exemplo, 45 graus. Eu vou alinhar esse daqui na horizontal e nós vamos alinhar ele também, ó, o meio dele aqui. Vamos pegar um pontinho, vamos criar um ponto nele aqui, create point. Um pontinho no meio e um pontinho no meio. E esse ponto a gente coincide um em cima do outro com coincidência. Beleza. E aqui a gente vai poder diminuir. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o alinhamento. Esse alinhamento também é importante. Vamos pegar esse ponto com esse ponto. Ele jogou na horizontal. Vamos jogar um pouquinho mais para cá. Ó. Esse ponto com esse ponto. Show de bola. E agora aqui eu vou precisar dar uma distância. Esse 45 eu vou jogar 90 aqui, para ele não ficar muito agressivo. Vamos colocar 90 graus aqui. Eu vou extrudar esse elemento, olha só. Cortando. Ótimo. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar aqui um retangular pattern, ó. Pattern, circular pattern. Um circular pattern nesse eixo. Quantas vezes? Aqui, olha só, número de quantidades de componentes, nós vamos colocar aqui pelo menos umas 50 partes. Opa, 50 partes já deu legal. Ó. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Acredito que dê legal. Vamos colocar 50 partes. Olha só como é que ele já ficou. Já deu aí uma característica interessante. Disso daqui, o que nós vamos fazer? Eu vou precisar pegar essa pecinha e vou jogar lá na impressão. Para isso, eu vou vir aqui em corpo, Body 1, salvar com uma mesh. Posso colocar aqui 3MF, não tem problema nenhum, ou ainda STL. Eu tenho utilizado agora, ultimamente, o 3MF, tem dado bastante resultado, ele é mais leve também, achei bem legal. E vamos dar um OK. E vamos salvar lá na área de trabalho. E vamos abrir o Ultimaker Cura. Vamos abrir ali a nossa pecinha. E essa hora agora que a gente vai ter que fazer o posicionamento dela. Esse posicionamento dela, nós vamos ter que girar ela aqui numa posição mais interessante. Nessa posição aqui. E vamos jogar ela para cima da nossa mesa. Muito bem. Nessa etapa agora aqui, que entra um item muito importante, que é essa parte de rosca. Como essa rosca ela é extremamente fina, muito provavelmente, nessa etapa da nossa situação, nós vamos usar aqui ó, as camadas adaptivas. Vamos ligar as camadas adaptivas. Vamos pegar aqui a variação das camadas adaptivas. Vamos colocar aqui 0,8. E o passo das camadas adaptivas, nós vamos jogar aqui com 0,4. Que seria o range, né? O quanto ele vai variar na camada adaptiva, isso quer dizer que ele vai até 0,28 e ele vai menos 0,8 também. Então é a variação que a gente vai estar podendo trabalhar. Olha só aqui. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha nas espessuras de camada, só para vocês verem. Olha só, nós temos aqui 0,28 nessas espessuras de camada na parte de baixo, que é para poder acelerar um pouco mais a nossa impressão. E já na parte da rosca eu vou precisar de um detalhamento maior, ele já está com 0,12. Isso aqui favorece bastante e vai demorar 33 minutos para estar fazendo essa pecinha. Então, olha lá, nós vamos ter aí um preenchimento próximo aí de 20% do tipo cúbico. Eu vou utilizar aqui do tipo giroide. Olha só, gosto bastante desse preenchimento do tipo giroide. Nós vamos utilizar ele e vamos ver como que vai ficar a qualidade dimensional dessa peça. Já acostumado aqui com o processo, a gente sabe que a expansão horizontal nessa situação, olha só, a expansão horizontal dessa peça, muito provavelmente eu vou colocar aqui ó, menos 0,2. Por quê? Porque geralmente ele fica um pouquinho maior. 0,2 ele vai ficar um pouquinho maior do que era necessário. Preciso trazer ele para uma dimensão um pouco menor, essa parte externa. Então, por aqui, show de bola. Vamos fechar isso aqui e vamos imprimir para ver o que vai dar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um grande abraço. Até a próxima!